Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Então, nesta videoaula, dando prosseguimento ao assunto arquivos, usando o que a gente já viu nas videoaulas anteriores, de como abrir um arquivo texto, nós vamos criar uma aplicação onde eu vou mostrar para você como que a gente pode ler o conteúdo de uma matriz a partir de um arquivo texto. Então vamos utilizar como exemplo uma matriz com esse formato e esses valores. Então ela tem 3 linhas e 5 colunas. Então a primeira informação que eu leio no arquivo é a dimensão ou as dimensões da matriz. Então eu vou ler dois valores. Então esses valores têm que estar obrigatoriamente na primeira linha. Então a primeira leitura que eu faço é o número de linhas, a segunda o número de colunas. E aí depois então eu vou lendo cada informação de forma individual e vou colocando numa variável matriz. Então vamos ver o programa como fica. Bom, então eu vou assumir que eu já saiba de antemão qual que é o tamanho da matriz. Então, ó, eu vou assumir também que os valores nessa matriz são todos do tipo inteiro. Então, eu vou declarar aqui uma matriz inteira, vou chamar de M, que ela é 3 por 5. Então, declaro uma matriz de 3 por 5 de inteiros. Bom, e aqui a gente tem também a declaração de um fluxo de entrada. Então, o ifstream e o nome do arquivo vou chamar de txt-file. Aí a gente tem a operação de abertura do arquivo. Então, o nome do meu arquivo que tem os dados é o matriz.txt. E aqui é a leitura da primeira linha. Então, como eu disse nas aulas anteriores, na hora que a gente abre o arquivo, ele estará posicionado na primeira linha. Então, eu vou dar aqui duas solicitações de leitura. Então, assim como na entrada de dados, se eu colocar CIN, eu posso colocar em sequência. Por exemplo, eu quero ler uma informação e guardar nessa variável, outra informação e guardar nessa. Ele vai interpretar que se eu der um espaço, terminou a primeira leitura e o valor que vier após tem que ser lido e colocado numa outra variável. Então eu posso muito bem fazer isso. Ó. Txt-file é para ele ler uma informação e colocar aqui. A hora que ele terminar, ele lê outra e coloca nessa outra variável. Certo? Então ele usa como separador o espaço. Bom, e a gente tem que então declarar essas duas variáveis, né? L e C. Eu vou declarar aqui int L, C. Então, linha, coluna. Bom, tendo lido as dimensões, agora eu vou colocar uma estrutura de repetição. Então, nessa estrutura de repetição, eu vou ler todo o conteúdo da matriz e vou colocar na matriz, na variável matriz. Então, aqui eu tenho o tamanho da matriz, que foi lida lá do arquivo. Então eu vou variar de 0 até o número de linhas e aqui até o número de colunas. Então para cada vez que ele repetir esse laço, ele vai ler um valor e colocar nessa matriz. Então ele vai ler um valor e coloca num elemento da matriz. Aí lê outro valor e assim sucessivamente, como se o usuário estivesse digitando os valores. Bom, ele terminou de ler o conteúdo da matriz, carregou todos os dados para a variável matriz que está na memória do programa, do computador. Agora eu vou colocar aqui uma estrutura de repetição para ele exibir o conteúdo dessa matriz. Então aqui, ó, a matriz lida do arquivo tem tamanho LC. E o conteúdo da matriz aí ele vai usar também, eu utilizo aqui dois laços for, um para controlar qual linha e outro qual coluna. Então ele vai listar exatamente como ele leu. Então, para cada linha ele vai listando cada valor que está em cada coluna. E aí vai para a próxima linha e assim sucessivamente. Então, esse valor aqui, esse tamanho aqui,
eu posso utilizar para fazer a alocação dinâmica. Então aí eu posso colocar qualquer tamanho de matriz. Então nessa videoaula a gente fez alocação estática. Então na aula seguinte eu vou apenas alterar isso aqui para alocação dinâmica, para você ver que você pode passar qualquer tamanho de matriz aqui no arquivo, o programa lê, aloca a matriz necessária para guardar todo esse conjunto de dados. Então eu vou testar esse daqui, vou colocar aqui uma pausa primeiro, né? Então Alt, NDL, e aqui um System Pause, ponto e vírgula. Eu vou executá-lo. Bom, provavelmente ele não achou a matriz, porque aquela matriz não está na pasta. Então essa matriz aqui eu tenho que salvá-la na mesma pasta onde está esse exemplo que eu estou montando agora. Eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui como matriz txt e executar novamente. Continua não funcionando. Bom pessoal, eu salvei e ainda salvei na pasta errada. Então eu tenho que salvar na mesma pasta onde está esse programa. Então ele está na pasta, ó. Então eu tenho aqui uma pasta exemplos, tenho aqui a pasta arquivo texto, o programa está dentro dessa pasta. Então eu tenho que salvar esse arquivo matriz txt nesta pasta. Se eu não tivesse salvo na mesma pasta, eu poderia, se eu não quiser salvar na mesma pasta, colocar aqui o endereço em que pasta que está. Mas para facilitar eu estou mantendo tudo na mesma pasta. Então eu vou executar. E aí está então, ó, a matriz 3x5 e o conteúdo dela, que é exatamente o conteúdo que a gente digitou aqui, ó. Ok? Então, na próxima videoaula eu vou adaptar esse programa para que ele possa ter alocação dinâmica. Se eu colocar aqui 10 por 10, ele vai alocar uma variável na memória, uma matriz na memória, para ler uma matriz 10 por 10. Então aqui, ao invés de usar alocação dinâmica, a gente vai usar ao invés de utilizar a alocação estática, a gente vai usar a alocação dinâmica. Tá ok? Então até a próxima videoaula, onde a gente vai simplesmente fazer essa adaptação de matriz estática para matriz